A Apple é a empresa mais valiosa do planeta. Os produtos da marca não são só sinônimos de qualidade, mas também de status, o sonho de consumo de milhões de pessoas. Mas todo o luxo por trás das tecnologias da Apple esconde uma verdade sombria. Suas fábricas são tidas como um inferno na Terra. 880 bilhões de dólares. Essa quantia exorbitante é o valor de mercado da Apple, segundo o ranking Kantar Brands. Um valor tão alto que é facilmente maior que o PIB de uma centena de países. Isso com a Apple ainda se recuperando da crise econômica dos últimos anos, que afundou as empresas de tecnologia. A companhia fundada por Steve Jobs já chegou a valer mais de $1 trilhão. Em seu portfólio estão os aparelhos mais prestigiados do mundo: iPhone, iPad, MacBook, AirPods e até o mais recente lançamento Vision Pro, um óculos de realidade aumentada. A Apple prima pela qualidade assustadora de seus produtos. O iPhone é um sucesso tão grande não só por ter sido pioneiro entre os smartphones, mas pela harmonia que a fabricante aplica nele, por mais simples que seja. Mas Apple também é luxo, é status. Ou você acha que os dispositivos dela são caros assim só porque seus componentes são muito raros e inovadores? Nada disso. Um iPhone não é assim tão caro de ser fabricado. Sua versão mais recente, 14 Pro Max, custa $501 para ser produzida, o que dá em torno de R$2.400. Mesmo assim, no site da Apple você só consegue comprar esse aparelho por R$11 mil. Você pode argumentar que o custo Brasil também influencia nisso, e é verdade. Mas o iPhone 14 Pro Max custa cerca de $1.200 nos Estados Unidos, mais que o dobro do seu valor de produção. A empresa tem uma grande margem de lucro, e ela pode perfeitamente fazer isso por conta do status que conquistou ao longo dos anos. Para muitos, ter um iPhone é sinônimo de poder aquisitivo. Você mesmo pode pensar exatamente assim. Mas o que muita gente não sabe, especialmente os mais assíduos clientes da Apple, é como os aparelhos da marca são feitos. Não sabem as condições, muitas vezes precárias, que trabalhadores do outro lado do mundo sofrem para produzir seu celular tão precioso. O iPhone é produzido especialmente na China e na Índia. A principal delas é o Parque de Ciência e Tecnologia de Longhua, na cidade chinesa de Shenzhen, chamado até mesmo de Foxconn City. O parque industrial é como se fosse uma cidade dentro de outra cidade, com centenas de milhares de trabalhadores operando por lá diariamente. Essa fábrica da Foxconn é conhecida mundialmente, mas sua fama não é algo para se orgulhar. A Foxconn City é muito bem protegida. Nenhum caminhão de entrega pode entrar no complexo sem passar por uma varredura detalhada. Jornalistas não têm fácil acesso à planta, com guardas de segurança cuidando de cada ponto de entrada. Afinal, os valiosos iPhones ali produzidos devem ser protegidos a qualquer custo. Ou será que eles buscam proteger a própria reputação ao fazer isso? Uma segurança rigorosa num país como a China, onde ninguém do exterior sabe o que realmente está acontecendo. Mesmo assim, a reputação da Foxconn e, consequentemente, da Apple já foram pro lixo por causa da indústria em Shenzhen. E não foi por qualquer coisa que isso aconteceu. Algo realmente terrível e lamentável começou a acontecer frequentemente na maior fábrica de iPhones do planeta. Os trabalhadores começaram a tirar a própria vida. Trabalhador após trabalhador se jogava dos altos prédios das instalações, muitas vezes em plena luz do dia. Esses tristes atos eram, acima de tudo, trágicas amostras de desespero. Trabalhadores sem esperança e, especialmente, exaustos de suas condições deploráveis de trabalho. Por anos, muitos argumentaram que essas mortes não eram só sinalizações finais e irreversíveis de desespero, mas também uma forma de protesto. Apenas em 2010, ano em que as primeiras vítimas vieram à tona, foram registradas, até onde se sabe, 18 tentativas de suicídio e 14 mortes confirmadas. Era praticamente uma epidemia. Mais de 10 anos se passaram desde que isso veio à tona. Mas não pense que foi um caso isolado da Foxconn, que é uma indústria de enorme renome, não só por ser a fabricante que a Apple mais confia, mas também por ser o maior empregador individual da China. Aqueles que sobreviveram e outros operários da fábrica
relataram um imenso estresse, oriundo de longas jornadas de trabalho, com gerentes e supervisores no seu pé que não eram só rígidos, mas que também gostavam de humilhar os funcionários pelos menores erros. Não fosse só isso, ainda existia a aplicação de multas frequentes aos operários. Qual foi a resposta da Foxconn e da Apple diante desse escândalo? Bem, a da Foxconn causou controvérsia, pois o CEO da empresa, Terry Gou, decidiu instalar grandes redes do lado de fora dos prédios para segurar quem tentasse pular. Além disso, ele obrigou os trabalhadores a assinar promessas afirmando que não tentariam se jogar. Por sua vez, a Apple na época se pronunciou por meio de seu fundador Steve Jobs pouco antes de seu falecimento. Ele disse que essa questão já tinha sido solucionada e que a taxa de suicídio da Foxconn estava abaixo da média americana. Apesar de tecnicamente ele estar correto, muitos consideraram o comentário de Jobs muito insensível. Em 2011, o CEO da Apple, Tim Cook, visitou o complexo e se reuniu com especialistas em prevenção de suicídio. Contudo, novas vítimas foram sendo registradas nos anos seguintes. O problema não desapareceu num piscar de olhos como a Apple queria. Em 2012, 150 trabalhadores se reuniram em um telhado e ameaçaram pular. Eles receberam promessas de melhorias e desistiram da ideia. Naquele momento, a ameaça de fazer o irreversível já tinha se mostrado uma ferramenta de barganha de pessoas que já tinham perdido qualquer traço de esperança. Uma ação coletiva tão grande deve ter causado mudanças, certo? Talvez. Porém, em 2016, um grupo de pessoas ameaçou fazer o mesmo, e isso mostrou que a situação ainda era precária. Numa reportagem do jornal inglês The Guardian, publicada em 2017, foram entrevistados ex-trabalhadores da Foxconn. Os comentários deles resumem bem o caos que era a planta fábrica. Não é um bom lugar para seres humanos, disse um deles, que atendia pelo nome Shu. Ele trabalhou em Longhua por cerca de 1 ano e disse que as condições estavam piores do que nunca, mesmo após o escândalo de 2010. Shu afirmou que ele e seus colegas trabalhavam com frequência 12 horas por dia e também disse enfaticamente que mesmo após toda a cobertura midiática, nada melhorou. A gerência manteve-se agressiva. As horas extras não eram pagas, mesmo enquanto os novos iPhones eram lançados anualmente e sempre batendo recorde de vendas. A Apple e a Foxconn lucravam enquanto os trabalhadores sofriam. O trabalhador Shu ainda tinha mais coisas a dizer. Não seria a Foxconn se as pessoas não morressem. O caos e o desespero já haviam sido normalizados. Montar um iPhone requer extensas linhas de produção. Centenas de pessoas montam, inspecionam, testam e empacotam cada dispositivo. Diariamente, um funcionário da fábrica pode trabalhar em até 1.700 iPhones, caso sua função seja menos complexa. Para aqueles que exercem algo mais meticuloso, como prender as placas de chip no corpo do aparelho, o ritmo é mais lento, mas mesmo assim, eles pegam em até 700 celulares num só dia. Se um trabalhador ficasse abaixo disso, teria que enfrentar a fúria de seus superiores, o que poderia ser feito em público na frente dos outros trabalhadores, apenas para humilhar aquele que errou. A Foxconn City é descrita como uma quase cidade mesmo. Os chineses não só passam o dia trabalhando lá por horas a fio, eles dormem lá. Os dormitórios são tão apáticos quanto o resto da planta, contando até com cercas. 7 anos após a epidemia de 2010, as redes de captura continuavam lá. Hoje, 2023, a epidemia de suicídios parece ter chegado ao fim. Pode ser que ainda existam aqueles que decidem tirar a própria vida dentro da mega fábrica, mas se o fazem, o mundo desconhece. Isso significa que os problemas da Foxconn City finalmente chegaram ao fim? Infelizmente, não. Os abusos ainda continuam. Recentemente, milhares de trabalhadores se rebelaram no local onde mais iPhones são produzidos no planeta. Distante da opulência do Vale do Silício, onde os executivos da Apple recebem seus vultosos salários pelo mais novo lançamento, a vida em Shenzhen é muito diferente. As mãos calejadas dos operários exaustos levantaram placas de protesto contra as condições degradantes que eles enfrentam há mais de uma década. Às vezes, a Foxconn ouve essas reclamações e melhora. Noutras, isso não é verdade. Hoje, o problema maior parece ter sido solucionado olhando de fora. Mas ainda existem outros que surgiram, escancarando os problemas administrativos do lugar que produz um item tão caro. Enquanto seu iPhone
sim, esse mesmo em que você está assistindo o vídeo, custa alguns milhares de reais, as pessoas que o fizeram não recebem seu salário corretamente em várias ocasiões. Em novembro de 2022, centenas de trabalhadores marcharam em frente à fábrica de iPhone em Zhengzhou, bradando reclamações sobre as restrições da crise de saúde e reclamações de atraso nos pagamentos. O caos se estabeleceu na planta após o governo chinês, em Pequim, voltar a tomar medidas duras contra a propagação do vírus. Em outubro do ano passado, houve um aumento dos casos da doença da Foxconn, o que fez a fábrica ser isolada, levando alguns trabalhadores a fugir e ir para casa pois não queriam passar a quarentena dentro do complexo. Os outros trabalhadores foram confinados em seus dormitórios e outras áreas do complexo. A fábrica de iPhones na China contratou mais de 100 mil funcionários. A contratação em massa foi necessária para retomar o nível de produção da maior fabricante de iPhones do mundo. A Foxconn então recrutou novos trabalhadores para substituir os que fugiram, com a promessa de que eles receberiam bônus generosos em virtude das condições excepcionais. Mas um trabalhador disse ao canal britânico BBC que esses contratos foram alterados unilateralmente pela Foxconn e os bônus prometidos não foram pagos. Depois dos maciços protestos, a fabricante disse ter sanado o problema dos pagamentos. Os trabalhadores retornaram à normalidade, enquanto o governo chinês afrouxou suas rígidas regras de quarentena na fábrica. Em meio a esses protestos e ao isolamento de uma das principais fábricas do seu celular, a Apple teve que lidar com uma ligeira escassez de iPhones 14, seu lançamento mais recente. Ela perdeu milhões de dólares com isso, mas esse é o menor dos males. A Foxconn não é exemplo de nada, por mais que tenha uma capacidade estratosférica de produzir o item tecnológico mais desejado do planeta. Mesmo que a produção do iPhone seja terceirizada à Foxconn, a Apple tem responsabilidade em manter sua produção num local tão polêmico e mortífero. Mas no fim do dia, o que importa são as dezenas de milhares de iPhones produzidos, são seus lucros e o dinheiro que entra no bolso de seus executivos. Se eles têm ou não sangue, não importa. Afinal, o cliente não verá isso mesmo. A Nestlé é outra empresa com escândalos nas costas, envolvendo até o risco à vida e à saúde de crianças. Quer conhecer o lado obscuro da Nestlé? Então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela, que eu te conto. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!